Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos de glaucoma aqui no Glaucoma Academy. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e eu te ajudo a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para que você possa cuidar cada vez melhor dos seus pacientes. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo de uma cirurgia que é uma cirurgia combinada de catarata com GAT. Esse vídeo ele é bem antigo, ele tem mais ou menos uns 5 anos e foi a primeira vez que eu fiz essa cirurgia combinada de FACO com GAT. Essa paciente, a história dela era uma paciente com glaucoma pseudosfoliativo, apesar de aí na imagem da cirurgia não dá para ver muito bem, na lâmpada de fenda dava para ver muito bem os sinais de pseudosfoliação. Ela era olho único, esse é o único olho que ela tinha visão. Ela fazia 20/50 de visão nesse olho, com indicação de cirurgia de catarata, e ela já estava em terapia medicamentosa máxima, usava tudo que tinha de colírio, e mesmo assim com pressões intraoculares fora do alvo terapêutico, na faixa dos 20 mais ou menos de pressão, e aí a indicação que eu fiz para ela foi de uma cirurgia combinada de FACO com GAT, porque apesar de todo esse histórico de ser olho único, terapia máxima, nesse olho especificamente, ela tinha um campo visual normal e era um glaucoma em estágio inicial, por isso foi uma indicação para cirurgia minimamente invasiva. Apesar de já ter 5 anos essa cirurgia, a minha técnica hoje em dia não mudou muita coisa não. A principal mudança que eu fiz é que atualmente eu prefiro fazer primeiro o GAT e depois fazer a FACO. Nesse vídeo aí vocês vão ver que eu vou fazer ao contrário. Eu vou começar pela catarata para depois fazer a cirurgia angular. Hoje em dia eu sempre tento fazer primeiro a cirurgia angular. Nem sempre eu consigo, porque às vezes o ângulo fica muito estreito antes de tirar a catarata. Então, às vezes eu acabo tendo que inverter, fazer primeiro a catarata para ter uma boa abertura de câmara e de ângulo para depois fazer a cirurgia do glaucoma. Mas na maioria dos pacientes eu acabo fazendo primeiro a cirurgia angular porque a córnea fica mais transparente. E para a gente ter uma boa visão de ângulo, a gente precisa ter uma transparência muito boa. Então eu acho que aquele pequeno edema de córnea de ter feito a FACO já tira um pouco da minha melhor visualização. Então eu fico mais confortável hoje em dia fazendo primeiro a cirurgia de glaucoma. Aí a catarata vocês vão ver que não vai ter nada de muito diferente de uma FACO, tirando que eu fui bem mais cautelosa e mais devagar do que o normal nessa FACO, por conta de ser uma pseudosfoliação, paciente olho único. Então vocês vão ver que essa FACO eu acabo levando um pouquinho mais de tempo do que o que é o meu habitual. Esse vídeo que vocês estão vendo, ele tem alguns cortes de edição, mas ele não está acelerado, vocês estão vendo tudo aí na velocidade normal. Então vocês percebem que é uma FACO bem cuidadosa, tanto em termos de ruptura de cápsula, para a gente não ficar perdendo câmera e aproximando ali da cápsula posterior com a ponteira, como também em termos de não forçar a zônula também. Então vocês vão ver que essa partida dos pedaços eu evito bem pouco os movimentos de empurrar muito a catarata, e na rotação vocês vão ver que eu sempre uso a caneta e o chopper juntos para fazer a rotação bimanual do núcleo e diminuir o estresse na zônula. Aí eu tava com dificuldade de tirar esse primeiro pedacinho, eu fui conferir para ver se estava separado mesmo, e na verdade estava bem separadinho mesmo, mas eu fiz uma rex um pouquinho menor do que o meu habitual aí, e quem já viu os outros vídeos já sabe que eu gosto de rex um pouquinho grande. Nesse daí ela estava um pouquinho menor do que o que eu faço de costume, então essa dificuldade de tirar os pedaços era só porque estava uma rex menor do que o que eu estava acostumada. Nada demais não. Vocês percebem que não é uma catarata densa, era uma catarata N2 com subcapsular posterior. Aí eu tô tentando tirar a metade inteira do núcleo, porque é o que eu normalmente faço, mas na rex pequena é mais difícil. Então, quanto menor for a sua rex, mais você vai ter que ficar partindo os pedaços para manusear eles.
Mas aí a faco vocês veem que não tem nada de muito diferente de uma faco habitual. Então, o fato de ser uma cirurgia combinada com uma cirurgia minimamente invasiva não muda a técnica de faco. E em termos de escolha de lente intraocular também, você pode usar uma lente tórica, você pode usar uma lente de foco estendido. Trifocal eu não uso para paciente com glaucoma, mas eu sei que tem alguns colegas que em casos iniciais usam, mas vocês vão perceber que eu vou fazer tudo com essas incisões. A única coisa que eu vou fazer é ampliar um pouquinho o side port, mas não é nada que vai influenciar em termos de escolha de lente e de resultado refrativo desse paciente. Aí essa aspiração do córtex também está um pouco mais lenta do que o habitual, porque eu botei parâmetros mais baixos e eu aspirei também um pouquinho de epinúcleo com a IA que tinha sobrado ali antes, por conta de segurança também. E na IA, o que a gente tem que pensar nesses pacientes em que a zônula é mais frágil é de evitar aqueles movimentos de só puxar o córtex e levar para o meio. A gente procurar sempre esse movimento circular que eu estou fazendo aí, aquele movimento varrendo o pedaço. Esse tipo de movimento circular, em vez de fazer uma tração para o meio do olho, ele também ajuda a proteger a zônula. E aí, finalmente, acabou essa lenta aspiração do córtex. Nesse caso, o implante foi de uma lente monofocal, até porque essa cirurgia foi feita pelo SUS, então a gente não tinha tanta possibilidade de opção de correção refrativa, mas se você quiser usar outra lente diferente, sem problemas. Só um cuidado, se você optar por uma lente que seja tórica e você for fazer a cirurgia minimamente invasiva do glaucoma depois, lembra de depois voltar e dar uma conferida na posição da lente. Nesse caso, o viscoelástico era metilcelulose, porque como foi no SUS, era o que tinha. Mas se você tiver a opção de usar um viscoelástico melhor, ajuda muito, porque, como eu falei, toda a transparência é muito significativa quando a gente está falando de uma visualização tão delicada, com um nível de aumento tão grande no microscópio. Então, a própria transparência do visco pode influenciar na sua visão. Uma coisa legal aí que vocês percebem é que o trabeculado, ele fica corado de azul. Deixa eu até dar um pause aqui no vídeo antes de seguir com a cirurgia para eu explicar duas coisas importantes. Vou explicar do trabeculado e do fio, que vocês já estão vendo aí também. Quando a gente bota o azul de Trypan, ele cora o trabeculado pigmentado, então isso ajuda muito na nossa visualização do ângulo. Mesmo quando eu deixo para fazer a faco depois da cirurgia de glaucoma, como eu boto o azul antes. Então, hoje, como que é a minha ordem desses passos? Eu faço as minhas incisões, eu coro com azul, lavo aquele azul, aí eu faço a cirurgia de glaucoma e depois eu faço a catarata. Então, mesmo se você optar pela minha ordem, bota o azul antes, porque ele ajuda muito a você ter uma boa visualização de ângulo. Segunda coisa que eu pausei aqui para falar com vocês, esse fio que vocês estão vendo aí é um fio de Prolene 50 e a pontinha dele é cauterizada para formar uma bolinha para facilitar a entrada dele no canal de Schlemm. Você pode usar para isso um cautério tipo passarinho. O melhor para isso é aquele cautério elétrico, a pilha. Eu cortei aí nesse vídeo fazendo isso porque eu tive um problema com o cautério, demorou muito para o cautério funcionar, então eu cortei fora do vídeo. Depois, quando tiver mais vídeo de GAT, vocês vão ver eu cauterizando a pontinha. Ultimamente eu tenho feito com cautério
cautério do Faco mesmo, é só botar na potência máxima, pisar bastante para a pontinha dele esquentar. Na verdade, não é que você cauteriza o fio, você aproxima um instrumento quente do fio, ele derrete aquela pontinha e aí forma aquela bolinha. Então eu esquento o cautério do Faco mesmo, do Centurion, aproximo dele e aí ele forma aquela bolinha. Não pode ser um cabeção, tá? Tem que ser uma bolinha delicadinha e também não pode ser o fio reto, porque senão ele não vai penetrar bem no canal. Então vamos continuar lá para vocês verem isso. Então, preparei o fio. Já o próximo passo vai ser fazer uma goniotomia com... Essa daí é uma agulha preta. Essa agulha preta tem instrumentos específicos, faquinhas específicas para goniotomia, mas aí foi com a agulha preta mesmo. E aí a pontinha da agulha vai bem ali na margenzinha do trabeculado pigmentado, na margem superior dele, que é onde passa o canal de Schlemm, e faz um movimentozinho de corte lateral, como vocês estão vendo aí com o bisel da agulha. Sangra um pouquinho mesmo, é normal. O movimento que eu faço é de primeiro raspar assim com a agulha para abrir o canal e depois eu empurro para baixo, que é o que vocês estão vendo aí. Eu faço uma depressãozinha para ver se eu cheguei no canal de Schlemm. Aí no vídeo não dá para ver bem, mas na hora no microscópio cirúrgico a gente vê muito bem quando a gente abriu o canal de Schlemm. Ele é branco, mas ele tem um branco diferente do da esclera. A gente vê uma coisa meio brilhosinha, é difícil explicar, mas quando você vê, você vai saber que ali é o canal de Schlemm naquela abertura. Nesse caso, como era o primeiro que eu estava fazendo, eu fiquei na dúvida, eu resolvi passar de novo para ter certeza de que aquilo era o canal mesmo, mas é uma dúvida que é assim só na primeira vez mesmo. Depois que você vê, ele tem uma coloração um pouquinho diferente, você não vai mais ter dúvida de que abriu o canal. Eu já tinha ampliado o side port antes, então agora a gente vai entrar com um fio e uma micropinça. Numa incisão entra o fio, na outra incisão entra a micropinça que vai introduzir esse fio no canal de Schlemm. Essa é uma daquelas genéricas do AliExpress mesmo, que muita gente gosta, mas na minha experiência não valeu a pena, porque essa pinça só durou essa cirurgia. Quando eu fui fazer a segunda, a pinça já estava quebrada. Então eu acabei fazendo um investimento que é mais alto, mas que na minha opinião compensa, e comprei uma pinça dessa específica de GAT que tem na Odus. E aí vocês estão vendo que não tem mistério, é só ir empurrando o fio com a pinça. Nessa primeira cirurgia, vocês vão ver que o fio vai passar muito fácil, provavelmente um pouco de sorte de principiante, mas é muito comum quando o fio faz 180 graus da volta do olho, a gente começar a sentir um pouco mais de resistência e às vezes ele nem progride, ele para ali e fica. Mas a gente tem um bocado de estudo recente mostrando que a gente fazer o GAT 180 graus já tem a mesma eficácia de redução de pressão do que a gente dá a volta toda com o fio. Então, eu sempre tento dar a volta toda. Nesse daí, vocês vão ver que ele dá a volta toda. Mas, hoje em dia, se ele não dá a volta toda, eu não me desespero. Eu tiro de onde ele parou e já fico satisfeita. Ó, ele chegou ali atrás. Vocês vão ver bem aí que ele já está chegando na saidinha ali. E agora eu vou pescar aquele fio que chegou. Peguei a outra pontinha dele por baixo ali. E aí agora não tem mistério, é só puxar os dois lados do fio para arrebentar toda a parede anterior do canal de Schlemm.
E pronto, já tá feito o GAT. Aí eu botei a lente para dar uma olhadinha de novo no ângulo. Vocês veem que tem bastante sangramento ali. E o GAT, ele é um procedimento que sangra um pouco mesmo. Agora, o que eu digo para vocês é que esse sangramento mais volumoso é muito das primeiras cirurgias. Porque nas primeiras cirurgias a gente acaba manuseando mais e aí acaba tendo um trauma tecidual maior. Eu sei que o sangramento e o ifema pós-operatório é uma das coisas que faz algumas pessoas não gostarem muito dessa técnica do GAT. Mas conforme você vai aperfeiçoando a técnica, esse sangramento ele acaba sendo muito pequeno e o resultado pós-operatório é muito legal. Eu costumo dizer, todo mundo que me pergunta, eu falo que o GAT é uma técnica que quanto mais eu faço, mais eu gosto do resultado dela. E das minimamente invasivas é a técnica que eu mais uso. Não precisa suturar, é só hidratar as incisões. E a gente costuma deixar um pouquinho de metilcelulose ou de outro viscoelástico na câmara anterior, que é justamente para impedir o sangramento. Hoje em dia eu deixo muito pouco, mas eu ainda deixo alguma coisinha, porque a gente deixando o olho um pouquinho mais pressurizado, vai tamponar ali aquele sangramento do ângulo. E pronto, acabou a cirurgia já. Então, como eu ia dizendo, de todas as técnicas minimamente invasivas, o GAT é a que eu mais uso, até porque ela é muito boa para um perfil de paciente que é mais presente no meu consultório, que é o de glaucomas de pressões que são iniciais, mas com pressões muito altas, ou então um pouco mais para moderado, com um controle não tão ideal assim. Porque quando a gente tem um paciente que é um glaucoma inicial, que está bem controlado e você só quer tirar colírio, o assistente é uma técnica mais segura e mais elegante até do que o GAT. Mas quando a gente já precisa de reduções de pressões mais importantes, o GAT acaba ganhando importância. Então, quem tem um perfil de paciente um pouco mais de difícil controle, é uma técnica bem interessante. Se você gostou desse vídeo, quer aprender mais sobre o GAT, sobre outras técnicas cirúrgicas e tudo sobre glaucoma, você tem a opção de se inscrever para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática. O link vai estar aqui embaixo desse vídeo. E até semana que vem com mais um vídeo para te ajudar a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma.